Já alguma vez sentiu que, por mais que se esforce, os seus músculos parecem estar a encolher? Aquela força que antes tinha para abrir um frasco, para carregar os sacos das compras ou para brincar com os netos no chão, parece estar a desaparecer lentamente, dia após dia. É uma realidade frustrante e até um pouco assustadora, não é? Muitos de nós fomos ensinados que para construir músculo, especialmente depois dos 60, a resposta está nos ovos, no frango, na carne. Comemos ovos ao pequeno almoço, grelhados ao almoço, e mesmo assim, a balança mostra menos músculo e a força não volta. Esta luta silenciosa contra a perda de massa muscular, a sarcopenia, afeta a nossa independência e a nossa alegria de viver. E se eu lhe dissesse que a solução que muitos de nós procuramos no galinheiro pode, na verdade, estar a crescer num campo? Que existe uma proteína vegetal, humilde e acessível, que a ciência recente tem mostrado ser surpreendentemente poderosa para construir músculo, talvez até mais eficaz do que os ovos que nos habituamos a considerar os campeões da proteína. Neste vídeo, vamos desvendar que superalimento é este. Vamos explorar não só este segredo, mas também outros hábitos simples e alimentos deliciosos que podem transformar a sua força e vitalidade. Fique comigo até ao fim, porque o que vai descobrir hoje pode mudar a forma como encara a sua saúde para sempre. Vamos então mergulhar neste segredo. O alimento de que falo, este herói discreto da nutrição, são as lentilhas. Sim, as lentilhas. Podem parecer simples, talvez até um pouco aborrecidas para alguns, mas não se deixe enganar pela sua aparência humilde. As lentilhas são uma verdadeira potência nutricional, especialmente quando se trata de construir e manter a massa muscular depois dos 60 anos. Agora pode estar a pensar: lentilhas? Mas eu sempre ouvi dizer que os ovos são a proteína perfeita. E é verdade que os ovos são uma excelente fonte de proteína. Contém todos os aminoácidos essenciais de que o nosso corpo precisa, o que os torna uma proteína completa. No entanto, quando olhamos mais de perto para as necessidades do nosso corpo, à medida que envelhecemos, a história torna-se muito mais interessante. A grande vantagem das lentilhas reside numa combinação de fatores que os ovos simplesmente não conseguem igualar. Primeiro, vamos falar de um aminoácido específico chamado leucina. Pense na leucina como o interruptor principal para a construção muscular. Quando consumimos proteína, é a leucina que envia o sinal ao nosso corpo para começar a reparar e a construir tecido muscular. Estudos têm demonstrado que, para os adultos mais velhos, é necessário um limiar mais elevado de leucina para ligar este interruptor. E aqui está a surpresa. Uma chávena de lentilhas cozidas fornece uma quantidade de leucina muito significativa, rivalizando e, em alguns casos, até superando a quantidade encontrada em 2 ovos grandes. Mas a magia não para por aí. Ao contrário dos ovos, as lentilhas vêm com um bônus incrível: a fibra. Depois dos 60, o nosso sistema digestivo tende a abrandar. A fibra presente nas lentilhas não só ajuda a manter a regularidade intestinal, prevenindo problemas como a obstipação, como também alimenta as bactérias boas do nosso intestino. Um intestino saudável absorve os nutrientes de forma muito mais eficiente. Isto significa que não basta apenas comer a proteína. É preciso garantir que o nosso corpo a consegue absorver e utilizar. A fibra das lentilhas ajuda exatamente nisso, garantindo que a proteína e os aminoácidos que ingere chegam onde são mais necessários, aos seus músculos. Além disso, as lentilhas são uma fonte fantástica de ferro, um mineral crucial para transportar oxigênio para os músculos, combatendo a fadiga e dando-lhe mais energia para se manter ativo. Muitas pessoas com mais de 60 anos têm deficiência de ferro, e as lentilhas são uma forma deliciosa de o repor. E claro, há a questão da saúde do coração. As lentilhas não têm colesterol e são pobres em gordura saturada, ao contrário de muitas fontes de proteína animal. Ajudam a reduzir o colesterol mau, LDL, e a manter a pressão arterial sob controle, algo vital para a nossa saúde a longo prazo.
Então, como podemos incorporar mais lentilhas na nossa vida de forma saborosa? É mais fácil do que parece. Esqueça a ideia de que as lentilhas são apenas para sopas de inverno. Uma sopa de lentilhas bem temperada, com cenoura, cebola e um fio de azeite, é claro que é reconfortante e nutritiva. Mas podemos ir mais longe. Que tal umas lentilhas estufadas com legumes da época? Cozinhe-as com um refogado de alho e cebola, adicione pimento, courgette e tomate e sirva como prato principal. Pode também fazer um delicioso puré de lentilhas para acompanhar um peixe grelhado, ou até mesmo hambúrgueres de lentilhas, que são surpreendentemente fáceis de fazer e deliciosos. Outra ideia fantástica é usá-las em saladas frias. Coza as lentilhas, deixe-as arrefecer e misture com pimento vermelho picado, cebola roxa, salsa fresca, um pouco de queijo feta e um molho simples de azeite e limão. É um almoço leve, refrescante e carregado de proteína. Agora há um pequeno truque para tornar as lentilhas ainda mais poderosas. Embora sejam ricas em muitos aminoácidos, para se tornarem uma proteína completa, como a dos ovos, beneficiam da companhia de um cereal. Isto não é complicado. Significa simplesmente combinar as lentilhas com algo como arroz, de preferência integral. O prato tradicional de lentilhas com arroz não é apenas uma combinação deliciosa, é uma obra-prima nutricional. Os aminoácidos que faltam nas lentilhas estão presentes no arroz, e vice-versa. Juntos, eles fornecem ao seu corpo todo o espectro de aminoácidos essenciais necessários para construir músculo de forma eficiente. Portanto, da próxima vez que pensar em fazer um prato de lentilhas, sirva-o com uma porção de arroz integral. É um passo simples que eleva o seu poder de construção muscular a um novo nível. Começar a ver as lentilhas não como um acompanhamento, mas como a estrela do prato, é uma mudança de mentalidade que pode trazer benefícios enormes para a sua força, energia e bem-estar geral. Agora que desvendamos o poder das lentilhas, vamos explorar outro gigante do mundo vegetal que partilha muitas das suas qualidades e que é um pilar da nossa dieta mediterrânea, o grão-de-bico. Tal como as lentilhas, o grão-de-bico é uma leguminosa incrivelmente versátil e uma fonte excepcional de proteína vegetal, fibra e nutrientes essenciais. Se as lentilhas são o interruptor, pense no grão-de-bico como o reforço que mantém a energia a fluir. Uma chávena de grão-de-bico cozido oferece uma dose robusta de proteína, ajudando-o a atingir as suas necessidades diárias para combater a sarcopenia. A beleza do grão-de-bico está na sua textura e sabor suave, que o torna um ingrediente adaptável a inúmeros pratos. Quem não adora um bom hummus? Esta pasta cremosa, feita de grão-de-bico, pasta de sésamo, tahini, azeite, limão e alho, não é apenas deliciosa para barrar no pão ou para mergulhar palitos de cenoura. É uma combinação nutricional perfeita. O tahine adiciona gorduras saudáveis e mais aminoácidos, tornando o hummus uma fonte de proteína ainda mais completa. Ter uma caixa de hummus caseiro no frigorífico é uma forma fantástica de garantir que tem sempre um lanche rico em proteína à mão. Mas o grão-de-bico brilha em muito mais do que apenas no hummus. Uma salada de grão-de-bico é um almoço de verão perfeito. Combine-o com bacalhau desfiado, cebola roxa, salsa picada e um bom azeite português, e terá uma refeição que é ao mesmo tempo tradicional e incrivelmente benéfica para os seus músculos. Outra forma maravilhosa de o usar é assado no forno. Escorra bem o grão-de-bico cozido, seque-o, tempere com um pouco de azeite, colorau, cominhos e uma pitada de sal, e leve ao forno até ficar estaladiço. Transforma-se num petisco crocante e viciante, muito mais saudável do que batatas fritas e que lhe dá um impulso de proteína e fibra. Integrar o grão-de-bico na sua rotina, alternando com as lentilhas, garante que não se cansa dos sabores e que está a fornecer ao seu corpo uma variedade de fitonutrientes. A seguir, vamos falar de algo que muitas vezes comemos sem pensar no seu verdadeiro valor: os frutos secos e as sementes. Amêndoas, nozes, sementes de abóbora, sementes de chia.
Estes pequenos tesouros são muito mais do que um simples snack. São densos em nutrientes, oferecendo uma combinação tripla de proteína, gorduras saudáveis e fibra. As gorduras saudáveis, como os ômega 3 presentes nas nozes, são cruciais porque têm um efeito anti-inflamatório. A inflamação crônica de baixo grau é um processo que se acelera com a idade e que pode dificultar a capacidade do corpo de construir músculo. Ao consumir estas gorduras boas, está a ajudar a acalmar essa inflamação, criando um ambiente mais favorável para o crescimento muscular. Um punhado de amêndoas a meio da tarde pode ser o que precisa para evitar a quebra de energia e fornecer aos seus músculos os blocos de construção de que necessitam entre as refeições principais. As sementes de chia e de linhaça podem ser facilmente adicionadas a iogurtes, papas de aveia ou até mesmo abatidos. Elas não só adicionam proteína, mas também fibra solúvel, que ajuda a manter os níveis de açúcar no sangue estáveis, evitando picos de energia seguidos de quebras abruptas. Manter a energia estável ao longo do dia é fundamental para nos sentirmos motivados a sermos mais ativos, e a atividade física, por mais leve que seja, é o estímulo que diz aos músculos para utilizarem a proteína que comemos. Falando em atividade, o próximo hábito não é um alimento, mas sim uma estratégia. O timing da sua ingestão de proteína é quase tão importante como a quantidade. Os nossos músculos são mais receptivos à absorção e utilização de proteína na janela de tempo logo após o exercício. Não precisa de ir ao ginásio e levantar pesos pesados. Falamos de uma caminhada mais vigorosa, de 1 hora a tratar do jardim, de subir e descer escadas em casa ou de fazer alguns exercícios simples de força, como levantar-se e sentar-se de uma cadeira várias vezes. Após este tipo de atividade, os seus músculos estão como esponjas, prontos para absorver os nutrientes e começar o processo de reparação e fortalecimento. Tente planear uma refeição ou um lanche rico em proteína para dentro de 1 ou 2 horas após a sua atividade física. Pode ser um iogurte grego com um punhado de nozes, um copo de leite, ou até mesmo aquela salada de grão de bico de que falamos. Ao fazer isto, está a dar aos seus músculos exatamente o que eles precisam, no momento em que mais precisam. É uma forma simples de maximizar os benefícios tanto da sua alimentação como do seu movimento. Por fim, um hábito que é frequentemente negligenciado, mas que é a base de tudo: a hidratação. A água é fundamental para essa função muscular. Os nossos músculos são compostos por cerca de 75% de água. Quando estamos desidratados, mesmo que ligeiramente, o desempenho muscular diminui. A água é essencial para transportar os nutrientes, incluindo os aminoácidos da proteína, para as células musculares. Sem água suficiente, este processo de transporte torna-se lento e ineficiente. Além disso, a desidratação pode aumentar a sensação de fadiga e até causar cãibras musculares. Muitas vezes, quando nos sentimos cansados, o nosso primeiro instinto é procurar um café ou algo doce, quando na verdade o nosso corpo pode estar apenas a pedir água. Mantenha uma garrafa de água por perto ao longo do dia e beba pequenos golos regularmente, mesmo que não sinta sede. A sensação de sede já é um sinal de que o corpo começou a desidratar. Lembre-se, todos estes elementos funcionam em conjunto. As lentilhas e o grão de bico fornecem a proteína de alta qualidade. Os frutos secos combatem a inflamação. O timing certo maximiza a absorção e a água garante que tudo funciona na perfeição. Ao olharmos para trás para a nossa conversa de hoje, o que realmente se destaca não é um único alimento milagroso, mas sim a beleza de um sistema interligado. Começamos por desafiar a ideia de que os ovos são a única resposta para a perda muscular, e descobrimos o poder subestimado das lentilhas, uma fonte de proteína rica em leucina, o tal interruptor para a construção muscular, e cheia de fibra que o nosso sistema digestivo tanto agradece. Vimos como esta simples leguminosa, quando combinada com um cereal como o arroz integral, se torna uma força nutricional completa, pronta para reabastecer e fortalecer o nosso corpo de uma forma suave e eficaz. Mas não ficamos por aí.
Expandimos o nosso arsenal de aliados vegetais com o versátil grão de bico, que nos oferece inúmeras possibilidades culinárias, desde um cremoso hummus a uma revigorante salada de verão. Percebemos que adicionar variedade à nossa dieta com diferentes leguminosas não só mantém as coisas interessantes, mas também nos fornece um leque mais amplo de nutrientes. Depois, adicionamos a camada crocante e nutritiva dos frutos secos e das sementes. Compreendemos que um punhado de amêndoas ou nozes é muito mais do que um lanche para enganar a fome. É uma dose de gorduras saudáveis que combatem a inflamação, um dos inimigos silenciosos da nossa saúde muscular à medida que envelhecemos. Estas pequenas potências ajudam a criar um ambiente interno onde os nossos músculos podem prosperar. E fomos ainda mais fundo, percebendo que não se trata apenas do que comemos, mas também de quando comemos. A estratégia de consumir a nossa proteína logo após um período de atividade, seja uma caminhada mais rápida ou um pouco de jardinagem, é como dar aos nossos músculos a matéria-prima no momento exato em que a oficina de reparação está aberta e pronta a trabalhar. É uma otimização simples que pode duplicar os resultados dos nossos esforços. Finalmente, unimos tudo com o elemento mais essencial e muitas vezes esquecido: a água. A hidratação adequada é o rio que transporta todos estes nutrientes valiosos para o seu destino, garantindo que a proteína, as vitaminas e os minerais chegam efetivamente às células musculares. Sem água suficiente, o sistema inteiro abranda. A mensagem principal aqui é de esperança e de poder. A perda de força e vitalidade não é uma sentença inevitável do envelhecimento. É algo sobre o qual temos um controle imenso, através de escolhas diárias conscientes e gentis para com o nosso corpo. Não precisa de fazer uma revolução na sua cozinha da noite para o dia. Comece por pequeno. Talvez esta semana possa trocar uma refeição de carne por um delicioso estufado de lentilhas. Ou talvez decida ter sempre um frasco de frutos secos na sua despensa para um lanche inteligente. Cada pequena mudança é um passo na direção certa. Imagine-se daqui a alguns meses. Sente-se com mais energia ao acordar. Consegue facilmente carregar os sacos das compras do carro para a cozinha, sem ter de parar a meio para descansar. Sente a confiança de se poder baixar para apanhar um neto ao colo com força e estabilidade. Estas não são fantasias, são os resultados reais e tangíveis de nutrir o seu corpo da forma correta. Lembre-se, o seu corpo tem uma capacidade incrível de se curar e de se fortalecer em qualquer idade. Tudo o que precisa é das ferramentas certas. E as ferramentas de que falamos hoje são acessíveis, deliciosas e apoiadas pela ciência. Agora, eu adoraria saber a sua opinião. Qual destes alimentos já faz parte da sua rotina? Ou qual deles ficou com mais vontade de experimentar? Partilhe as suas ideias, as suas receitas ou as suas dúvidas nos comentários abaixo. A sua experiência pode inspirar outra pessoa nesta comunidade. Se achou este vídeo útil e encorajador, por favor, deixe um gosto. Isso ajuda-nos imenso a chegar a mais pessoas que possam beneficiar desta informação. E claro, se ainda não o fez, subscreva o canal e ative o sininho, para não perder os nossos próximos vídeos, cheios de dicas práticas para viver uma vida mais saudável e feliz depois dos 60. Continue a cuidar de si com carinho e sabedoria. A sua saúde é o seu bem mais precioso. Viva a sua melhor vida, em todas as idades.